Olá, eu sou Tadeu dos Santos e eu sou da etnia Caigangue, do Brasil, da região sul, no estado do Paraná, município de Maringá. Esse estudo tem relação com o programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. E tem a orientação do professor Dr. Lúcio Tadeu Mota. O título desse trabalho é A Etnohistória na Construção do Repertório Simbólico no Campo da Visualidade aplicada na cestaria do povo caigangue. Gostaria de trazer algumas reflexões no aspecto macro. Por exemplo, a presença humana passa a interagir com as fibras vegetais que datam um período há mais de 10 mil anos atrás, tem relação com o período neolítico. Esses aspectos da generalização sobre o sociocultural. E entre esse espaço geográfico, que envolve a África, a Oceania, a Índia e extremo América do Norte, América do Sul, temos essa concepção de entender esse movimento sistemático que houve nesse período, que olhava o sujeito, nessa relação de contato, o sujeito como um sujeito efêmero. Efêmero no sentido que a sua cultura ela era subordinada à cultura dominante. E nesse sentido, destaco alguns grupos étnicos, que são Dongrias Konde da Índia, os Ainus do Japão, os Maoris da Nova Zelândia, o Aka da África Central, o Pix do Alasca, Canadá e Groenlândia, e na América do Norte, os Cherokees e os Hopi, e também na América do Sul, destaque para o povo do fogo, os Mapuche e os Incas dos Andes, e também destaco essa relação de Brasil, no macro G, entre a relação do Caiapó na região do Xingu, extremo norte do Brasil, e os Caigangue também dessa relação do macro G. E nessa perspectiva, que traz os estudos sobre esse contexto da Mesoamérica de Bruce Tigre, de 1978 e 2004, ele também traz uma relação para a gente pensar a etnohistória, Então, Trigger, 1982. Pensar essa vasta biodiversidade que contempla essa superfície terrestre, de biodiversidade, que somam num total de 8,7 milhões de espécies, e dessa relação temos 6,5 milhões de espécies terrestres e 1,2 milhões de espécies marinhas, fora as espécies que não foram catalogadas, que traz no relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas. 5% é que traz como obstáculo para interromper esse processo dessa dinâmica predatória que ocorre no planeta, com mais de 80% que tenta proteger, de certa forma, todo esse contexto. E quem são esses protagonistas que defendem? Tem a ver com as relações dos povos indígenas. O estudo de MacGregor, ele consegue encontrar na região do México, divisa com os Estados Unidos, um artefato que traz esse contexto da fibra vegetal, que tem essa relação das tecnologias, do trançado, e daí tem conexões então com os estudos arqueológicos do James Adovazio, de 1974 e 1977, que traz essa relação. E Manson também traz o seu estudo, Handbook of North America Índia, que traz essa relação de categorizações sobre os objetos, os artefatos encontrados em fibras vegetais. E a partir desses estudos norte-americanos, na região sul a gente encontra poucos trabalhos. E aí, nesse destaque, o povo Cherokee, do povo norte-americano, ele concentra-se em maior população, que são 310 mil indígenas
e ele se divide em 5 povos, que são os Seminores, os Choctaw, os Chickasaw e os Kiowa, que tem dessa relação também na sua cosmologia, na sua organização social, que tem essa relação com os 7 clãs, né? E eles interagem, né, com as fibras vegetais, que são as madressilva, o carvalho branco, o river cane. O river cane, né, na sua tradução, seria a cana do rio, que ela tem uma semelhança muito próxima com a taquara lixa, né, que é uma matéria-prima utilizada pelos caigangue da região sul do Brasil. E nesse estudo, né, que é da Sarah Hill, e também o estudo de Elizabeth Horton, que traz, né, na arqueologia alguns artefatos, né, são as fibras vegetais, que elas conseguem então constatar algumas relações de tecnologia e também relações de elementos simbólicos, né, que são os grafismos que são constatados nesses materiais, que são de períodos de mais de 3.000 anos atrás. E nesse contexto, para relacionar com o Brasil, né, nós éramos uma população de mais de 3 milhões de indígenas antes do contato, né, com o europeu, e hoje nós representamos cerca de 2% da população brasileira, né, cerca de 900 mil indígenas, e nós estamos representados por em espaço geográfico em 505 terras indígenas, e somos também nessa biodiversidade relacionado a 305 grupos étnicos, e ocupamos uma área de 2,5% do território brasileiro, segundo os dados do IBGE de 2010. E nessa perspectiva, né, aparentemente parece que é uma ocupação de uma grande área. No contexto histórico, isso foi o que sobrou para os povos indígenas, que tinha o domínio de toda uma extensão muito ampla, e hoje o que sobrou foi uma parcela muito pequena. E os indígenas hoje eles reivindicam, né, além da relação da demarcação, já que é urgente, mas uma justiça ambiental, que tem no sentido, né, a reivindicação, né, desses espaços de muitos povos que ainda não têm as suas áreas demarcadas. Então, por isso é uma reivindicação urgente. No Brasil existia uma costa, né, de proteção verde, né, de matas verdes, né, muito ampla, a costa litorânea, e hoje restam apenas 5% dessa capacidade verde, né? Na região sul, onde o povo caigangue está ocupando essa região toda, que data um período da sua presença há mais de 9.000 anos, né? Esse povo caigangue, que é o terceiro maior povo do Brasil, eles são aproximadamente 38 mil pessoas, distribuídos em 4 estados, né? Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e região sul, que eles estavam instalados na região de floresta, né, que é a conhecida matas de araucárias. E nesse recorte dessa pesquisa foi selecionado 3 territórios, né, por os seguintes critérios: pela atividades que ainda registram as características tradicionais, povos minoritários, grupos menores e um grupo maior. Nesse sentido, eu destaco então o povo do Ivaí, que traz essa relação das tradições ainda, algumas características bastante antigas, do povo do Rio das Cobras, que traz o contexto da população em uma grande escala, e o povo da terra indígena Palmas, que concentra a menor população, né, no estado do Paraná, e ela faz a divisa com o estado de Santa Catarina. Nesse contexto, eu gostaria de destacar
que a maioria dos estudos, revisão bibliográfica, estado da arte que nós relacionamos, né, na etnologia, etnografia, nessas relações que nós pensamos, né, verificamos que a maioria dos estudos no século XIX, século XX, né, foram assim desprezados essas relações com o simbólico. Então, a maioria dos estudos estavam relacionados com classificações no sentido totêmico, né, relações de tabu, relações da cosmologia, relações da organização social, mas a relação da cultura material são poucos estudos que tacam, né? E a maioria dos estudos que trazem essas procedências, né, está relacionado com a literatura norte-americana. E dessas literaturas norte-americanas foi constatado as seguintes situações, que elas traziam, né, uma contaminação de uma relação eurocêntrica, né, ocidentalizada, né, que também traz uma relação de homogeneizar quando você faz comparativos com culturas diversas, principalmente quando você traz essa relação norte-americana para avaliar essas relações da biodiversidade dos povos no Brasil, que são mais de 305, como já foi mencionado. Então, nesse sentido, o estudo da Berta Ribeiro, né, que faz relações, que ela dialoga com o estudo de Adovazio, Menzel e também David Gules, também traz outros autores, a gente percebe, né, que essas relações continuam sendo reproduzidas, né, e muitos dos estudos dos grupos étnicos não foram dialogados com a sua simbologia, etnoconhecimento. E aí nesse estudo, né, do destaque então na arqueologia, no estudo de Silva, que ele traz essa questão, né, importante da gente refletir sobre os aspectos cognitivos, né, que está relacionados com o simbólico. Então, a arqueologia pensando na relação cognitiva com os povos específicos, dos conceitos da antropologia que não foram aplicados, né, sobre os aspectos da diversidade, tendo em vista, né, as correntes teóricas americanas, tendo em vista também os rastros, né, dos naturalistas, dos etnólogos alemães que vieram no século XIX, né, que traz, né, essa visão do Naturvolker, né, conceito assim que traz essa relação mais voltada para o interesse dos museus, interesse mais para essa catalogação, né, dos artefatos, né, para abastecer essas instituições. De certa forma, retira esses objetos, né, desses grupos étnicos, e agora a gente busca, né, restaurar, né, nessas brechas, conectar elementos que foram dispersos. Essa pesquisa ela caminha nesse sentido, tentar encontrar nessas brechas essas relações. Obrigado.